Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2024. Hoje celebramos a festa de São Silvestre Papa. O nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo vivia em Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que existe foi feito sem ele. Nele estava a vida, e ele era a vida dos homens. E a luz se manifestou, mas as trevas não a receberam. Houve um homem enviado por Deus. O seu nome era João. Ele não era a luz, mas veio como testemunha para dar testemunho da luz. E a luz se fez carne e habitou entre nós. E a todos aqueles que creram nele e se deixaram iluminar por ele, se tornaram filhos de Deus, não pelo desejo da carne, nem do sangue e nem da vontade do homem, mas pelo próprio Deus. A luz se manifestou nas trevas. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João deu testemunho dele e disse: depois de mim virá aquele que tem proeminência sobre mim, porque ele já existia antes de mim. E a luz se manifestou nas trevas, mas as trevas não a quiseram receber. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que traz a dignidade de ser o unigênito do Pai, ele sim, ele nos revelou quem é Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no último dia do ano de 2024. E assim, as cortinas do futuro estarão se abrindo para mim e para você neste ano jubilar. Somos peregrinos da esperança. Ainda que atravessemos pela cultura de morte manifestada nas guerras, nas violências urbanas, no materialismo exagerado, na indiferença religiosa, na fraqueza espiritual dos nossos povos, de onde eu também faço parte, ainda que caminhemos sobre todo esse caminho de incerteza, a esperança não decepciona. Assim, o espírito desse nosso jubileu do ano de 2025, peregrinos da esperança, e a esperança não decepciona. Na primeira leitura, nós já encontramos, da primeira carta de São João, ele manifestando uma preocupação contra aqueles que não creem, alguns na divindade de Jesus, outros na humanidade de Jesus. Por isso ele diz: vocês estavam aguardando o anticristo, e ele já veio, e ele sai das vossas fileiras, ele sai dos bancos das nossas igrejas, é dali, ele sai do meio de vós. Mas não vos preocupeis, porque mesmo estando ali de corpos, eles não eram dos vossos, porque eles não se pertenciam à Assembleia dos Cristãos. Não pertenciam à Assembleia dos Cristãos. E isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você quando levamos uma fé tão somente racional, tradicional, cultural, fria, distante, mas que não nos leva a progredir cada vez mais, porque parar é retroceder. Tudo na vida é assim, parar é retroceder. De modo que pouco a pouco a descrença pode ir criando raízes em nossos corações e nos desviando do caminho, e assim também eu me converterei e você se converterá em anticristo. Aquele que nega o senhorio de Jesus, aquele que nega a sua humanidade, aquele que nega também a sua divindade, porque nós cremos que Jesus é Deus homem, homem Deus. Por isso hoje João vai dizer: a hora já chegou, a hora da prova. A hora onde eu e você temos que fazer uma opção fundamental: ou cremos em Jesus ou não cremos em Jesus. E cada um passará por esta prova final.
Ela será oferecida a cada homem e a cada mulher que veio a este mundo, porque o Verbo de Deus veio para iluminar todos os homens que nascem neste mundo, e levando a eles a fazer uma opção, ou de crer ou de não crer, ou de acolher ou de não acolher. De tal modo que todos os homens e mulheres sempre terão uma palavra a dizer sobre Jesus de Nazaré, ou acolhê-lo ou renegá-lo. Então agora nós podemos mergulhar no espírito do Evangelho, onde João vai dizer que ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus, que vive em Deus, é Deus e está com Deus. E que tudo foi feito por ele e para ele, quer dizer, ele é Deus. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, mas os homens não quiseram acolher esta vida. Os homens não quiseram acolher essa luz. Ele esteve na história humana, ele veio para os seus, ele se encarnou na história, mas os homens não quiseram acolher esta luz. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram acolhê-lo. Mas a todos aqueles que o acolheram e que creram no seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, filhas de Deus. Porque a fé não vem pelo sangue do pai e da mãe. A fé não vem pela cultura livresca. Tanto é que as grandes heresias, elas nascem daqueles e daquelas que conhecem culturalmente a fé, que conhecem intelectualmente a fé. Os grandes heréticos nasceram das nossas assembleias. Alguns eram bispos, outros eram sacerdotes, e assim de tal modo que essa tentação desta heresia ou dessa descrença no Filho de Deus humanado será sempre uma tentação para mim e para você, onde vamos fazendo uma fé seletiva. Nisso eu creio, nisso eu não creio. Com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Mas a fé não é assim. Ou eu creio, ou eu não creio. Não tem esse negócio de eu concordo ou não concordo. Ou eu creio, ou eu não creio. E é o Pai que nos atrai até o Filho. O Pai é que atrai a cada um de nós ao Filho, porque nossa fé não nasce de uma cultura livresca. Mas é o Pai, é da atração, é o Pai que nos atrai, o Pai que nos ilumina e assim nos leva até o Filho. Por isso nós somos entregados a Jesus, nós somos dados a Jesus pelo Pai. E Jesus então nos revela quem é o Pai, porque ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus nos revela quem é o Pai. E como João Batista veio para dar testemunho, e ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho para que todos crescem a partir dele, assim também os cristãos de todos os tempos. Somos chamados a darmos testemunho de Jesus, para que a partir da nossa vida, porque muitas e muitas vezes o único evangelho que uma pessoa vai se encontrar e vai ler é a nossa vida. Por isso devemos nos preocupar com o comportamento cristão. Ainda que eu e você carreguemos uma dosagem de contradição, carreguemos uma dosagem de hipocrisia, de incoerência, mesmo assim, todos nós devemos lutar para darmos testemunho daquele que incendiou os nossos corações, daquele que nos iluminou, daquele que nos deu a graça de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Por isso, que nossa vida seja uma luz e que nós consigamos iluminar esse ano de 2025 com o testemunho de nossas palavras e de nossas condutas. Um grande fraterno abraço para todos e um abençoado 2025. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.